Olá, boa noite a todos. Um prazer, uma honra ter todos aqui. Hoje a gente vai ter uma noite incrível. Nós vamos fazer mais uma gigantesca, maravilhosa, incrível live. Visão em tempos extremos. Grande Fábio. Live com os imortais da Abrace. E hoje a gente vai receber uma figura importantíssima, tá? Ele é uma figura, é um advogado, né? Muito, mas muito, muito conhecido, muito famoso. É uma pessoa incrível. Fala, grande Fábio, boa noite. Nicolas, boa noite. Então a gente vai receber essa noite o Dr. Luiz de Vasconcelos Júnior. Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior. Ele deve estar chegando por aqui. Enquanto o pessoal tá entrando, eu queria muito agradecer, em nome do Samir Shelala, nosso presidente da Abrace, agradecer essa oportunidade de estar aqui fazendo essas lives com os imortais. Ah, olha quem está aqui! O meu convidado chegou! Eu dizia para vocês que nós estávamos esperando e aqui está ele. Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior. Boa noite, Jansen. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, doutor Luiz? Tudo jóia, graças a Deus. Antes de mais nada, eu queria fazer uma introduçãozinha aqui, né? Eu já estava falando um pouco, né, do senhor aqui, a sua espera aqui na live. Eu estava agradecendo, na verdade, aqui, em nome do Samir Shelala, presidente da Abrace, a oportunidade de ter essa conversa, de ter essa live com os imortais. E vai ser uma honra incrível esse nosso papo. Com certeza, existem muitas curiosidades que a gente vai conseguir trocar aqui e saber, né, muitos ensinamentos aí nessa live. E, portanto, seja muito bem-vindo, doutor Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior. Muito obrigado. A live é sua. Uma boa noite aí. Quero agradecer o convite. Agradecer ao Nicolas, que propôs também a minha participação e a elaboração dessa live de hoje aí por você, Jansen. Acompanhei algumas outras e pude observar quão interessantes foram os assuntos, em que pese as pessoas exercerem as mesmas profissões, elas têm uma visão completamente diferente das coisas. Completamente, doutor. É impressionante. E fora que os imortais existem diversas profissões, né? Cada um é de uma área diferente. Então a gente está aqui aprendendo muito. Para mim está sendo uma grande aula toda essa experiência, né? Bem, espero contribuir com alguma coisa aí para vocês. Com certeza, com certeza. Na verdade, não é uma entrevista. A live, ela foi pensada pela Abrace justamente por ser uma coisa leve e orgânica, né? Então, assim, a gente sempre tem em mente que, desde criança, né? A criança tem vários sonhos, né? Uns sonham em ser médico, advogado, né? Outros sonham em ser astronauta. Como foi o seu início, né? Como que surgiu a paixão no menino Luiz pelo direito? O que lhe moveu para o direito, né? Porque alguma coisa sempre chama a atenção da gente, é algo que toca. Não sei se viu algum filme policial que tinha um advogado ali. Mas sempre tem alguma coisa que chama a atenção, né? E nos inspira. Qual foi a sua inspiração, doutor Luiz, para o direito? Bem, a minha grande inspiração, não só para o direito, mas para a vida inteira, é o meu pai. Ele é advogado, apesar de não exercer
não exercer até pouco tempo aí a profissão, e agora ele voltou a exercer lá no escritório conosco, tá certo? Ele sempre nos trouxe essa noção Doutor muito Sérgio, grande. doutor Sérgio, ó, acabou de entrar agora o senhor Samir Celala, nosso presidente aí, ó, presidente da Abrace. Sim, boa noite aí, Samir. Boa noite. Então, estava falando do seu pai, né? Isso. Então, meu pai foi o grande, a grande inspiração, não só para a profissão, mas para a vida inteira, como pai, como profissional, como pessoa, como tudo. Que maravilha Então, isso. ele... Ou seja, seu ele exemplo, né? Seu exemplo, sim, né? sim, sim. Sim, é verdade. E ele, apesar de ter a formação acadêmica de bacharel em Direito e advogado, ele exerceu a função pública de servidor público do Senado Federal por 37 anos. E Ah, há ele foi senador. Foi Não, não, senador. não. Não? Ele trabalhou no Senado Federal Ah, como trabalhou no Senado Federal, mas advogando, advogando? sim, advogando, mas também exercendo as funções que ali são mais Uhum. técnicas, são menos Mais técnicas, técnicas. sim, Sim. não tem uma ligação, mas não é direta a vivência com processo, papel, Sim, computador, essas coisas, entendeu? O meu pai sim. foi chefe de serviço do Arquivo Geral do Senado Federal. E Ah, ali entendi. Ali estão guardados todas as CPIs, todos os processos legislativos, resoluções, leis, até a carta do Collor renunciando está lá guardada. É Então, mesmo? Que é, maravilha. Que é um fato maravilha. histórico, né? Então, Sim. tem lá, a carta original fica exposta lá, inclusive, e o arquivo do Senado Federal é dividido em várias sessões. E o meu pai cuidava exatamente da parte das proposições, que são as leis, resoluções, projetos de lei, CPIs, tudo isso voltado ao processo legislativo era sobre a batuta dele e foi por pelo menos 20 anos aí. Que maravilha isso, hein? Sim. E aí ele se aposentou há uns 2 anos. Eu tenho 2 irmãos e os dos meus 2 irmãos moram com ele ainda. E aí eles estavam reclamando muito que ele estava à toa, estava tomando muita cerveja. E aí eu falei para ele, ó, vem para cá, vamos trabalhar. De alguma forma, apesar de enferrujado, eu acredito que você vai acrescentar aqui a equipe. E assim ele foi, ainda engatinha, mas tá se esforçando e tá lá, tá advogando conosco hoje. Que bacana isso, que história bonita, hein? É, E como foi aí a sua entrada no direito? Foi uma coisa já de instinto, né? Seguindo os caminhos do pai, entrou e começou a fazer a faculdade. Como foi a sua trajetória? isso, assim, pode falar, vou terminar. Não, tinha alguma coisa assim no direito que te atraía mais? Por exemplo, às vezes tem gente que gosta mais da parte mais criminalista, né? Que é a parte mais, vamos dizer assim, que exige a questão vocal, né? Existe a questão de você ser desinibido, de você ter aquela coisa mais teatral, né? Sim, Eu sim, sei sim, sim. porque eu sei porque eu sou dessa área, né? Aham, tá certo. E, e às vezes não, tem pessoas que têm um instinto mais, né, de fazer uma advocacia diferenciada, né? Outra área do direito, né? E Sim. como é que foi a sua história? Olha, vamos trazer algumas questões que são até engraçadas aqui, porque o direito ele exige muita leitura e exige um conhecimento na língua portuguesa minimamente razoável. E eram Sim, exatamente as matérias durante a vida escolar que eu sempre tive mais dificuldade. Português, sim, história, geografia. sim, Eu era bom de matemática, de física, de química, por ter feito Kumon, por ter feito uma série de cursos sim. durante a adolescência e até E quase na a verdade, doutor, vida tem gente que adulta. não sabe, né? Mas a matemática é importante para a vida inteira, né?
Que tudo é não. matemática. Ela tudo resolve envolve tudo. matemática. Resolve tudo, exatamente. Sim, ela resolve tudo. E, inclusive, desculpa a brincadeira, mas resolve até problemas de português, às vezes. Com certeza. E de processo também, meu amigo. E Eu te de garanto. processo. Com certeza. A matemática às vezes salva muita gente aí, tá? É verdade. Porque ela mostra que às vezes o que é certo não é tão certo como se Sim, apresenta, exato. entendeu? Então, eu não gostava muito, não era muito afeito ao português. Então, os meus primeiros vestibulares foram para engenharia, para física, para Sim, matemática. E entre os poucos vestibulares que eu fiz que não foram da área de exatas, foi para direito, certo? E a gente, quando passei no vestibular, enfim, teve todo aquele estímulo paterno para que eu fizesse e seguisse a carreira. É claro que ele não queria que eu fosse advogado, ele queria que eu fosse servidor público, juiz, promotor, delegado. Ele não queria que fosse advogado, porque ele sempre dizia que advogado sofria muito. Então, que eu tinha cabelos muito bonitos e que eu não podia perder eles por conta do direito, tá certo? Então, sim. eu falei, não, tudo bem. E logo que eu comecei a fazer direito, o direito me pegou e a partir daquele dia eu soube que o que eu queria ser, o que eu queria fazer e fui atrás dos meus objetivos. Logo no primeiro semestre já comecei a estagiar, Uhum. já fui buscar conhecimento. Lá pelo quarto semestre eu já trabalhava num grande escritório de advocacia do Brasil, Olha que bacana. que era um escritório que hoje, até hoje eles são muito grandes e eles advogam para as entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão, tá Sim, certo? sim, sim, sim. E lá eu fiquei até eu tirar o AB, eu fiquei lá, trabalhando lá. E, obviamente, tinha Ou seja, 90% do meu... depois que se formou e tirou a OAB, já tinha uma experiência, né? Já tinha uma trajetória ali da vivência diária, né? Sim, No seu trabalho, né? sim. E hoje, inclusive, eu falo lá para os meus estagiários e para os advogados que trabalham comigo lá no escritório, que se eu pudesse, eu voltaria o tempo e talvez eu recomeçaria o curso de direito de uma forma completamente diferente da que eu segui, né? Uhum. Mas eu sempre me considerei um bom aluno e apesar de não estar muito afeito à questão ali das ciências humanas, né? Eu me descobri, como eu te falei, o direito me pegou e eu passei a desenvolver da melhor forma com que eu achava a profissão. É Sim, porque claro na que verdade, eu até entendo o receio do seu pai quando fala em advogar, porque nós sabemos, né, que é uma profissão muito disputada, existem muitos advogados, e se você não tiver uma estratégia, né, se você não for uma pessoa muito bem organizada, você fica na boiada. é, Dificilmente você sai da boiada, né? mas, Então, mas tanto é eu que ele quero te estava falar preocupado. uma. Por Pode falar. favor. Mas Não, eu quero não, eu te digo. falar uma coisa muito, muito honesta. Pode terminar e eu vou lhe dizer sobre os advogados. Não, sobre os advogados. É isso que eu quero saber, isso é muito importante aqui para nós. Não, o que eu estava me referindo ao fato de que seu pai ter razão. Por isso que ele queria que você, de repente, passasse num concurso público, assumisse um trabalho mais seguro, para não ficar na boiada que muitas vezes ocorre, né? Não só no direito, mas em qualquer profissão liberal, né? É Que verdade. depende muito do empenho do profissional e não propriamente da área, né? É verdade. Mas
eu falo isso para todos e as pessoas que estão aqui, que me conhecem, sabem que eu sempre falo isso. Sempre tem espaço. Sempre vai existir espaço para todos. Se você tiver o mínimo, você fizer o mínimo, você vai ter sucesso, você vai ter a sua grande ação, você vai ter o seu grande cliente e você vai ter o seu reconhecimento ali naquilo que você se propôs a fazer, tá certo? E voltando um pouco à questão de quando eu me formei, foi até engraçado porque eu já trabalhava nesse escritório há quase 5 anos. E eu me via lá, né? Trabalhando, sendo advogado, e buscando, claro, sempre crescer dentro da organização. E só que eu tinha um chefe, era um administrador, ele não era nem sócio da empresa, e a gente, como eu falei há pouco, eu exercia o direito de uma forma com que eu sempre entendi. Isso, para algumas pessoas, pode soar como uma certa rebeldia, entendeu? Porque, assim, os advogados, eles têm aquela questão de que você tem que andar de terno, gravata todos os dias, você tem que estar sempre com o cabelo cortado, com a barba feita, ainda mais escritórios assim. E eu sempre falava que não é o terno que vai fazer o meu cérebro funcionar. Então, esse dress code que todo mundo prega e exige, eu tenho uma visão um pouco diferente dela, entendeu? Então, depois de 5 anos lá no escritório, a gente já tinha brigado muito, eu e ele. Até agradeço a ele por tudo que ele brigava comigo, discutia, me chamava dos mais engraçados nomes possíveis, porque realmente eu era um pouco rebelde, porque eu entendia que eu estava ali para trabalhar. Se eu tivesse de short, bermuda, terno, da forma com que eu tivesse, o que importasse era o meu estado de espírito e de cabeça para poder trabalhar. Sim. E nesse ponto, eu fazia o trabalho dele, o meu e o de todo mundo do escritório aqui em Brasília, porque aqui era uma das filiais. A sede do escritório é Belo Horizonte. Então, por 5 anos a gente foi discutindo. Quando eu tirei o AB, a carteira vermelha, não sei se algum dos colegas aí, os imortais, os advogados já falaram que a carteira vermelha ela te dá um empoderamento assim, desproporcional ao que você ainda vai fazer para chegar ali num reconhecimento profissional, né? Sim, no mundo prático, né? Porque na verdade a carteira é só um objeto, né? Mas para você desenvolver realmente você precisa de prática, né? Mas eu vou campo, né? Mas vou lhe falar, é um objeto, mas todo bacharel que pega ela, ele se transforma em outra pessoa. Ele se torna vaidoso, ele se torna chato, ele se torna muitas vezes, e por muito tempo eu também me senti assim, como o senhor da razão, entendeu? Arrogante, um pouco arrogante. Sim, claro. E a vaidade nesse sentido. O ego sobe, né? Sim, claro, com certeza. E aí, quando eu tirei o AB, teve tinha um encontro anual do escritório, e nesse encontro anual eu tinha criado uma peça para o escritório que passou a ser vendida para os outros clientes, tá certo? E aí teve uma festa lá em Belo Horizonte no ano de 2004, mais ou menos, 2005, 2004. E Belo Horizonte, como muita gente aí sabe, é um lugar que as pessoas costumam se perder lá nela, né? Porque é muita farra, muito bar. E eu, com mais uns 4 colegas lá do escritório, um deles é até meu amigo até hoje, e a gente foi pro Swingers lá, que era uma festa, uma boate que já teve até em Brasília ela, uma boate bem famosa.
E a gente chegou no hotel, voltou pro hotel na hora que ia começar já a conferência, né? Aí eu falei, olha, eu vou tomar um banho e já volto. Nesse eu vou tomar um banho e já volto, eu fui acordar umas 4 horas depois. Com o telefone tocando, enfim, tava uma confusão. Na hora que eu desci lá pro auditório, a sócia, uma das sócias nominais do escritório, me chamou à frente, disse que eu não era o exemplo para nenhum ali, que em que pese a minha inteligência, a minha vocação para ser um grande advogado, que eu tinha que me tornar primeiro um homem mais maduro, mais sério, para depois ser advogado. E aquilo ali me marcou muito, porque no dia que eu ia ser alçado a um patamar de grandeza, até porque eu tinha criado uma ação que estava dando uma receita fantástica para o escritório, eu fui mandado embora na frente de todo mundo, assim, sabe? Olha só. Aí... Só um pouquinho, que eu quero só falar uma coisa, doutor, importante aqui. Eu ia perguntar, o senhor já está falando, já está dando a... Eu ia perguntar quais são os caminhos do sucesso, né? Então, observem bem, essa história é incrível. Ou seja, no dia em que ia receber, né, justamente as glórias pela criação da peça e por todo... Foi mandado embora, por conta dessa situação. Olha só, gente. Voltei de Belo Horizonte com uma ressaca danada e sem emprego. Sem emprego. E aí, aquilo me marcou muito, porque depois eu sentei com ela e ela falou que se eu me mantivesse daquele jeito, eu não ia ser advogado nunca na vida. E isso me marcou profundamente, porque eu tomei aquilo ali como uma força para mostrar para não só para ela, mas para todo mundo, para as pessoas que estavam ali ao meu redor, que eu teria condições de ser um grande advogado. E aí o que aconteceu? Voltei para Brasília, eu tava... Olha, isso me lembra uma frase, só para ilustrar a sua história: não existe crescimento sem dor. Não. Então a dor faz a gente crescer, estica. Você percebe que é necessário uma transformação interna, né, para alcançar os objetivos. Sim. Aí eu voltei para Brasília, eu tinha começado a namorar com a que hoje é minha esposa. A gente estava começando a namorar, ela foi me buscar no aeroporto até, eu estava com a cara inchada, não sabia nem o que dizer, porque era para uma reunião de negócios e eu estava com a cara como se eu tivesse passado 3 dias bebendo sem parar. E era o que realmente tinha acontecido, entendeu? E aí, aí eu falei para ela, olha, eu achei que eu ia chegar aqui já para ser o administrador, e seria, né? Só que o que aconteceu, eu fui mandado embora. Aí ela, e agora, Luiz, o que você vai fazer? Eu falei, eu tenho um pé de meia e tenho essa ação. Eles vão me pagar os royalties dessa ação, royalties entre aspas, né? Eles vão me pagar os direitos pela ação por um tempo. Enquanto eles estiverem vendendo, eles vão ter que me pagar. E outra, eles vão precisar de mim de alguma forma, porque não adianta, no direito, é muito engraçado, porque todo mundo fala que nada se cria, tudo se copia. Isso não é bem uma verdade, não, porque o fato de você copiar uma ação de alguém é bem tranquilo. O problema é você saber levar a ação, tá certo? Você tem que saber, você tem que se preparar para o que vai vir da outra parte, o que você pode ter de problemas, considerando que juízes pensam diferente, você pode se deparar com pensamentos diferentes, entendeu? Então, não basta você copiar a ação. E o escritório percebeu que não bastava eles replicarem a minha ação. Eles precisavam de mim para alguma coisa. Então, até que saísse pelo menos a primeira, segunda ou terceira sentença. A partir dali, claro, já se firmaria algo mais consolidado e a ação poderia ser tocada diretamente por eles.
E aí o que aconteceu foi que eu fiquei ainda aí uns quase 4 anos recebendo dinheiro dessa ação. Nossa, Certo? que maravilha, né? Foi o que sempre me manteve e que me deu todo segurança. Mas o engraçado também foi o posterior disso aí, porque quando eu falei para minha namorada na época, hoje minha esposa, a Urânia, que eu ia ter uns 6 meses sabáticos e tal, que eu ia ficar em casa e tudo, ela falou que eu não ia aguentar. E quando deu uns 15 dias, realmente, eu já não estava mais aguentando. E nessa época, eu tenho ainda um grande amigo que se chama Pedro. Ele trabalhava com um advogado, só ele e esse advogado. E a gente saía muito para beber, nós três. E um dia eu liguei pro Pedro e falei assim, Pedro, ó, o nome desse advogado lá é Reinaldo. Falei assim, ó, o Reinaldo, você e o Reinaldo não estão precisando de alguém para trabalhar lá não, tal. É só para não ficar em casa. Aí ele falou, pô, não tô mais trabalhando com o Reinaldo. Liga para ele. E eu liguei para ele umas 10 vezes, ele não atendia o telefone. E aí, depois, no dia seguinte, ele me ligou perguntando quem era. Eu falei, sou eu, Luiz Sérgio. Ele, tá, eu tava correndo porque o Pedro saiu do escritório e me deixou na mão e tal. Eu falei, você tá precisando de uma mão? Eu tô à disposição aqui. Ele, então, vem trabalhar, vem aqui pra gente conversar. E nesse dia eu fui lá, conversei com ele e ficamos aí desse dia por 6 anos juntos. Olha Tá aí. certo? E aí ele tinha muitas ações contra fundos de pensão. E aí casou, assim, praticamente foi o que também resolveu os problemas dele, porque nessa época eu já tinha um conhecimento profundo sobre Era um assunto que você já dominava, né? Você já estava os fundos de trabalhando com isso. pensão. Exatamente. E aí eu ajudei ele, claro, como eu já falei aqui, todo advogado tem a grande ação, tem a ação da vida, todos vão ter. Se eles não tiveram ainda, eles vão ter. Assim como o Reinaldo teve essa ação da vida, que na verdade eram 10 ações com 10 pessoas, 100 pessoas no total, que rendeu honorários assim absurdos para ele. E depois pelo 5º ano, a gente tinha mudado do escritório do CIA para o Sudoeste. E aí ele falou, Luiz Sérgio, eu tô cansado e tal, eu quero curtir, eu já tenho aqui um dinheiro bom para eu pagar uma aposentadoria para mim mesmo e, cara, você tem que buscar o seu caminho. E aí aconteceu um fato de eu viajar para os Estados Unidos, a gente tinha recebido um dinheiro, e eu viajei para os Estados Unidos com a minha esposa, com meu cunhado Rafael, que está até aí acompanhando. A gente foi para Las Vegas e para Miami para assistir o torneio de tênis lá do Miami, ATP 1000 de Miami, um torneio sensacional. E a esposa dele, a esposa do Reinaldo, ela era bastante ciumenta, sabe? E o Reinaldo, ele era mais velho que meu pai. Então, a gente tinha uma relação de pai e filho, entendeu? Só que um pouco diferente. Por quê? Porque quem ia pro boteco com ele quase todo dia era eu. Quem ia para viajar era eu. Quem fazia tudo para ele era eu, entendeu? E aí isso gerou um pouco de ciúme nela. E quando eu fui para os Estados Unidos, ela pegou as minhas coisas lá, foi meio que juntando, dizendo que eu já tinha encerrado ali com o Reinaldo e que eu fosse buscar meu caminho. Aí eu falei, quando eu voltei, conversei com ele, a minha esposa até falou que eu não deveria mais ali continuar por conta da situação que se criou. E eu fui lá, peguei minhas coisas, liguei para ele, conversei com ele. Ele falou, você tem um futuro brilhante, pode seguir em frente que você vai conseguir. E nessa época a gente tinha acabado de pegar um contrato com uma empresa. Foi o primeiro contrato dele mensal. Ele advogava
né, como a gente dizia antigamente, era advogado de banquinha. O que é advogado de banquinha? Ele tinha clientes, pessoas físicas, que pagavam pela ação, entendeu? Geralmente era no êxito. Então, ele trabalhava a ação toda para só receber no final. E aí eu trouxe uma nova expectativa para ele de contratos de partido, que são aqueles que são com remuneração mensal. E a gente conseguiu um contrato com uma empresa chamada AMG Elevadores. Foi o primeiro contrato que nós tivemos e foi no valor de R$1.000. Foi no ano de 2007, isso. A gente fechou o primeiro contrato R$1.000 e cada um, a partir dali, já tinha R$500 certo para gastar todo mês para tomar cerveja, enfim, para fazer as coisas, né? E aí, nesse dia, o Reinaldo mandou um e-mail para essa empresa e para outros clientes que a gente tinha, que eram pessoas físicas, mas que lidavam diretamente comigo, falando que a gente tinha desfeito a sociedade ali e que ele estaria abrindo mão dos clientes, que os clientes me procurassem, porque já que era eu que fazia tudo mesmo, que seguissem comigo, porque eu teria condição de continuar levando as ações. E aí eu falo para você que eu tive bastante sorte, porque esse dia foi um novo divisor de águas, porque a partir dali começava a sua própria empresa, né? Exatamente. Seu próprio legado. Sim, foi no dia... eu abri o meu escritório no dia 9 de setembro de 2012, de 2011, era o dia do aniversário do meu pai. Olha então, eu abri o escritório numa salinha. A Gabriela, que está aí na live também, foi a primeira pessoa que eu contratei. Olha só. Foi minha secretária lá. Que maravilha. E logo depois eu contratei uma advogada, que inclusive é filha do Dr. Queiroz, que esteve aí na live com você. A doutora Thaís. Só dar um intervalo assim, só para pensar numa coisa importante aqui. Você vê que é uma trajetória, gente. Não é fácil vencer. Porque quando a pessoa vê o seu sucesso hoje, acha que foi fácil, né? Que a pessoa sempre nadou no conforto e no dinheiro, e a vida não é assim, né? Tem todo um trabalho, gente. Agora, o doutor Santana entrou aqui, mandou um alô pra gente, doutor Santana, e o doutor Samir Xelala também aqui, ó. Um abraço, gratidão, meus queridos Jansen e doutor Luiz Sérgio. Só para você saber que tá todo mundo ligado na nossa conversa e tá todo mundo aí na live, tá? Doutor Santana é uma grande figura aí, uma grande pessoa. Teve aqui comigo também, O doutor Santana é maravilhoso, maravilhoso. Falei que eu vou para Brasília e vou lá tomar um café com ele. Tá certo. E venha também me visitar aqui no meu escritório, vai ser um prazer. Com certeza. Agora, doutor, utilizar essa sua... o início do seu escritório, porque eu tenho muitas outras coisas aqui e nós só temos 50 minutos, que essa história é muito boa. Lá. Então a gente vai... É boa. Então, mas aí eu comecei o escritório. Aí eu iniciei o escritório em 2011 e no ano seguinte, a empresa dos R$1.000 lá fechou um negócio de 50 milhões de euros com a Orona, com a venda da empresa Orona. Eles já eram representantes exclusivos no Brasil, a AMG, e a Orona veio e comprou a empresa. E a partir daquele dia, a empresa que era pequena passou a ser se tornou a quarta maior empresa em número de elevadores no Brasil, na América Latina. Gente, olha para isso, escutem bem essa história. Uma empresa que dava para eles um faturamento de R$1.000. Anos depois, qual o valor do contrato, doutor, mais ou menos, que deu? 50 o quê? 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Você que é advogado, quer pegar uma açãozinha assim? Não vai pegar nos 50 mais não. Vai ter que começar com os 1.000.
Porque tem que ter visão, né, doutor? Tem que Sim, tratar o cliente como se fosse $1 milhão, né? Aquele cliente de sim. R$ 1.000, com certeza eles trataram como se fosse $1 milhão. Lá na frente, eles tiveram a compensação. Ou melhor, o doutor teve a compensação, porque agora ele já era dono do escritório sozinho, né? Já não Sim, estava não, mais só com R$ 500, já estava com os 1.000, né? já. No dia que fechou o negócio, o Genial contrato essa que eu, história, genial. o contrato que eu tinha com ele já não era mais 1.000, eram uns R$ 4.000 mais ou menos. No dia que eles fecharam o contrato, como já ia incluir um pacote ali em tudo que estava sendo vendido, a gente assinou o contrato, eu assinei o contrato com a empresa ainda antiga de R$ 20.000, Olha, entendeu? E aí, quando chegou a nova empresa, veio mais de 20 espanhóis para o Brasil, e eles vêm se revezando desde então aqui. Cada grupo tem um mandato de 2 ou 3 anos, tá certo? E eu fui ganhando a confiança deles e estou lá aí já 12 anos trabalhando para eles, desde olha que maravilha. 2008. Agora, tem uma coisa muito importante aqui, ó. Em algum momento o senhor falou assim, eu tive sorte. E aí, a Mariana, ela tem uma frase aqui que diz o seguinte, ó. Sorte ajuda, mas competência, trabalho árduo e dedicação é que resultam no sucesso. Ou É seja, verdade. ela tem toda a razão. O senhor pode até ter Claro. tido um momento favorável ali, mas a sua dedicação, a forma como o senhor tratou esse cliente é que resultou nessa história fabulosa e é muito importante isso. É porque as pessoas que estão começando na vida, elas precisam entender que coisas boas levam tempo e dão trabalho, muito trabalho. E sempre é Sim, possível fazer mais e melhor. O senhor conseguiu, na verdade, se ficar independente, ter o seu próprio escritório e ainda conseguiu fazer melhor. Isso é sim. genial. É E genial. Vamos aí, falar da e academia, aí senão a gente vamos partir para o as próximo coisas, tópico. aí as coisas, Diga, assim, diga, diga, elas diga. tomaram outras proporções, porque não só a empresa lá, Aurona, apareceu, como outros foram vindo, aparecendo, acontecendo, e o Pode escritório que revelar uma éramos coisa, duas pode revelar pessoas uma coisa aqui, apenas, pode revelar uma coisa aqui do seu escritório, aqui, que está aqui no seu perfil? Posso revelar aqui na. pode, claro. Ó, entre os clientes, hoje não tem só essa empresa, hoje tem diversas empresas, né? Mas entre os clientes está aqui o senador Romário, é seu cliente também. Sim, há 8 anos já. 8 anos ele é advogado do Romário. Pô, não deve ser fácil ser advogado daquele baixinho que fica irritado com facilidade, né? Mas se bem que Não, hoje não ele é tá fácil, calmo, né? não. Hoje ele já tá mais Tá. calmo, né? Mas Já dá não joga trabalho mais do bola. mesmo jeito. Dá trabalho, né? Dá. Gostei. Eu Doutor, conheci, eu eu preciso. conheci o Ah, Romário através de um cliente também, que era um dos pequenininhos lá, que me indicou para ele, e foi no primeiro ano como deputado federal aqui em Brasília, e ali a gente estabeleceu uma amizade que se tornou uma irmandade, que hoje entre nós é uma irmandade. que maravilha, hein? Isso é muito bom. Doutor, agora vamos lá. Na sua visão, tá me ouvindo? Falhou o áudio. Falhou o Falhou, áudio, né? falhou. Tá me ouvindo agora? Uhum. Melhorou, né? Tô, Doutor, tô. na sua visão, qual a importância da sociedade, né, para toda a nação, de uma academia? Como é que, qual é a importância da academia? E, em segundo lugar, como é que se faz para se tornar um imortal? Na sua visão. Ah, eu vou te falar que eu tive sorte também, viu? Pra ser um imortal. Ele Porque. ele é muito modesto. É um advogado super bem sucedido, mas é muito modesto. Mas é verdade, cara, porque Imagina. eu conheci a academia através do Edson Costa, que até faleceu há pouco tempo atrás.
Ele era um dos responsáveis pela academia e depois o Nicolas. E a partir dali, quando eu me aproximei mais do Nicolas, a gente começou a discorrer sobre algumas coisas da academia, que você me perguntou o que eu acho, o que eu entendo como academia. A academia é a junção de conhecimentos. As pessoas estão ali se agregando para obter conhecimento e, a partir disso, fomentar a sociedade, esse conhecimento que elas ofereceram ali para as pessoas que estão participando da academia. Seja de maneira filantrópica, seja de maneira técnica, seja de maneira onerosa, enfim, de todas as formas. Então, conheci o Nicolas e numa cerimônia no BGP, salvo engano, ali no Batalhão da Guarda Presidencial, e estava sendo feito um convênio com o Exército, e ele levou um papelzinho assim, dizendo que ali era o convênio, né? Aí eu falei para ele assim, cara, vocês fazem isso, todas as entidades, esses convênios só esse papelzinho aqui. Ele falou, a gente, é assim, a parceria é assim. Aí eu falei para ele, olha, se você quiser, eu vou te ajudar e eu vou arrumar esse contrato para você, aí, esse termo de convênio, até porque é um negócio muito sério, você está tratando com entidades, a maioria são públicas, né? Então, você está expondo ali os diretores, os responsáveis legais por aquele órgão, por aquele lugar, tá certo? E aí ele falou, tá, tudo bem. Aí assinaram lá, tudo certo. Depois eu peguei e arrumei para ele. E aí ele falou para mim, olha, a gente está sem advogado aqui em Brasília, sem um departamento jurídico, e já que você está me ajudando em algumas coisas, me indicando aqui, me apresentando pessoas, eu vou te indicar para... Ele está falando aqui, ó, foi o Dragões da Independência, foi isso mesmo. Isso. Aí ele falou, ó, vou te convidar, então, vou levar o seu nome à academia para ser o diretor jurídico para Brasília da Abras. Aí eu falei, pô, que legal, vai ser uma honra e tal. E fui nomeado, tá certo? Até antes de me tornar acadêmico. E ali passei a conhecer um pouco mais da academia, conhecer as pessoas e tudo. E logo depois surgiu uma solenidade que o saudoso Michel Chelala me ligou e falou, olha, o nosso diretor jurídico para Brasília não pode deixar de ser um acadêmico. Aí eu falei para ele, mas eu acho que eu tinha 31, 32 anos, entendeu? 31 anos, tem 4 anos isso. Falei, mas eu tenho 31 anos, cara. A maioria ali são todas as pessoas já bem conhecidas, bem com a carreira já sólida, e eu tô só começando a minha ainda. Ele, não, você nos ajuda aqui, tá feito o convite. E naquele dia foi um dia de extrema emoção para mim, porque eu já tinha participado de outras cerimônias e eu presenciava os acadêmicos ali com seus fardões, com suas medalhas, à frente. E como é que foi, doutor? Sentar na cadeira do doutor Caio Mário de Silva Pereira, cadeira número 20, né? Não é isso? É o maior civilista do Brasil, cara. Então eu não preciso nem falar muita coisa, porque eu não sento na cadeira dele, eu apenas a utilizo, porque a cadeira é dele, entendeu? Olha que maravilha, parabéns, maravilhoso.
Maravilhoso, doutor. eu tenho que comer muito feijão com Fale arroz ainda para fala um ser pouquinho dele, perto. porque algumas pessoas na live podem não conhecer. É bom falar um pouquinho. O Caio Mário, ele é autor de grande parte das obras de direito civil, tá certo? Ele já é falecido há algum tempo, mas ele foi responsável por criar uma série de teorias de obrigações, principalmente no direito das obrigações e das coisas, que os contratos, enfim, essas três ramos do direito civil. Que honra, né? Que honra. Estão falando aqui na live. Que honra, que honra. E é verdade, né? Que honra. E aí, ele é um grande escritor, ele foi um grande escritor, hoje as obras dele são atualizadas por outras pessoas, mas apenas posicionando essas obras no direito mais atual, mas trazendo desde sempre os ensinamentos dele, tá certo? Então, ele é responsável por uma série de teorias, vamos dizer assim, principalmente no campo da boa-fé objetiva, que realmente demonstra que ele era uma pessoa evoluída para a época dele e já sabia ali que tudo que viria, parece que ele já pressentia tudo que viria após a criação das obras, tá certo? Porque depois disso já veio a renovação do Código Civil em 2002, em 2015 veio o Código de Processo Civil, e as teorias que ele traz, os ensinamentos que ele traz, continuam sendo aplicados em sua integralidade ali, entendeu? Que maravilha, então, né? Eu usar a cadeira dele é apenas mais um incentivo para que eu continue estudando, trabalhando, que eu possa realmente poder ajudar as pessoas e fazer algo bom para alguém, tá certo? Maravilha. Isso eu acho que a principal lição que ele me traz é que ele no final da carreira, da vida dele, ele praticou muita advocacia pro bono, que é a gratuita, né? Uhum. Ele falava que ele advogava pelo prazer da vitória, tá certo? Que maravilha. E também pelo amargor da derrota. Então, isso é algo que eu sempre trago e que eu digo para todas as pessoas, algumas que estão aqui, já trabalharam comigo e sabem como é que é. Como eu vibro com cada vitória e como eu sofro com cada derrota. Tá? Sim. As vitórias são boas, são legais, dão prazer, mas as derrotas, meu amigo, são terríveis. Então, só o advogado sabe disso. Mas tá? ensinam muito, né, doutor? Ensinam muito. As derrotas Claro. ensinam, né? Acho que Como a gente já havia falado, né? Não existe sofrimento sem dor, né? Você vai crescendo, vai levando as pancadas e vai aprendendo, né? Exatamente. Então esse foi acho que é um grande legado que ele traz e que eu estando ali perto de alguma forma de algo que foi dele me inspira, tá certo? Que maravilha. Agora, avançando o nosso assunto, porque o doutor passa muito rápido, a nossa live está maravilhosa, tá? O assunto ele flui de uma maneira que, eu vou lhe falar, nós temos 10 minutos, acredita? Já se passaram tudo isso. Nós estamos aqui são 9h49, né? Na verdade são 11 minutos, mas eu tenho que avançar para a gente conseguir finalizar o nosso objetivo aqui. Vou fazer só um comentário aqui, Jansen. Sim. A minha vida pessoal e de trabalho, enfim, ela é cercada de muitas histórias diferentes, assim. O meu relacionamento com a minha esposa é uma novela, o meu início de carreira é uma novela, e eu falo para todo mundo que eu dei muita sorte, e o povo fala que eu tive muita competência. Posso até ter tido, mas eu também tive muita sorte, cara, muita sorte, porque as coisas sempre aconteciam de eu estar naquele lugar, com as pessoas hora, certas, na hora certa. Exato.
às vezes com as pessoas erradas que acabou dando certo. Mas dizem o seguinte, que sorte só existe quando a pessoa está preparado, né, e alerta para a sorte. Muito Sim. provavelmente você sempre teve alerta e preparado. Porque a sorte é como se fosse um É, trem da alegria, né? O trem pode passar e você não pegar o trem. é. Você deve As ter pego os oportunidades, trens. sim, sim, Estão aí. sim, sim. As oportunidades estão Agora, aí, que entra quem quer. agora a gente vai agora para a cereja do bolo da nossa live, que na verdade é um tema nosso, que é visão, né, dos imortais, obviamente, visão em tempos extremos. Né? A gente tá toda civilização, né, no mundo inteiro está sofrendo algo que a gente, historicamente, nos últimos 100 anos, a gente desconhece que isso tenha acontecido. Né? Esse evento da Covid-19, que gera tudo isso que está acontecendo com cada ser humano, né? Que hoje, dentro da própria casa, começa a ter que viver uma espécie de transformação. Né? Qual é Uhum. a sua visão disso tudo? De, da própria Covid, desse evento, a gente está passando por esse momento. Qual é a sua visão, doutor? Bem, eu até converso isso com a minha esposa. Ela é servidora pública da Câmara dos Deputados e ela tem muito contato com o parlamentar, porque ela trabalha no Departamento de Apoio Parlamentar. E ela ouve muito lá, muitas coisas, e a gente já conversou sobre isso. E eu já disse para ela e digo para todas as pessoas que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Isso está evidente. A sorte é que hoje a gente tem isso aqui, né, que nós temos aqui, ó, celular, internet, A tecnologia, né? tecnologia em geral. Hoje os processos estão tudo no computador, 90%, 99%, não vou dizer que são todos, mas 99% está. Então, para o advogado, que é o meu caso aqui, ele pode trabalhar de casa com tranquilidade, porque não vai trazer nenhum prejuízo. Mas que o mundo não vai voltar a ser como era, e as pessoas falam assim, vai passar, mas voltar a ser o que era, ou mudar, ou se transformar novamente para o que a gente vivia, isso nunca mais vai acontecer, tá certo? Talvez um novo normal, né? Um novo normal, né? É, Um normal diferenciado, né? Diferente. sim, Nunca vai ser sim, o mesmo, sim. né? Nunca mais vai ser o mesmo. E o que mais me até entristece em tudo isso é que as pessoas estão aqui para criticar o governo, uns criticam, outros apoiam, e vamos melhorar, vai passar, os efeitos vão sumir, não tem como. O governo vai estar tomando muitas medidas boas, outras ruins, mas não tem jeito, os efeitos que ela vai produzir e o que ela vai trazer de ruim para muita gente é irreversível, entendeu? Então, A própria e morte, né, doutor? sim, A sim, morte já é irreversível para milhares de famílias, né? No sim, mundo sim. todo. Estou falando no mundo, a nível global, né? Já aconteceram muitas perdas, né? Aí eu vou te falar que eu sou sortudo de novo, porque eu só conheço uma pessoa que pegou, entendeu? Então, e foi um cliente meu de São Paulo, é um senhor de idade, ele é dono de 6 restaurantes lá e ele acabou pegando, e a sua esposa também pegou, mas não teve nada. Ele passou 40 dias na UTI, foi bem complicado. Mas, de Mas está resto, vivo, tá? Ele tá vivo, sobreviveu. Que tá bom. vivo. Graças a Deus. E ele me ligou no dia que saiu e eu chorei no telefone com ele, porque o que ele me Acredito, falou acredito. foi assim, um negócio muito forte, muito intenso, e ele fala que É terrível o processo dos 14, 15, 20 dias que a pessoa tem que ficar ali. Realmente exatamente, exatamente. E é ele fala difícil. que ele só falava para mim assim, ó, cuida do seu pai, cuida da sua família, porque não é fácil, entendeu?
E realmente não é fácil. E para o direito em si, a relação do advogado com o cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, ela também nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque os problemas eles se exponenciaram de uma forma muito grande, tá certo? Eu advogo para empresas que são de serviços básicos, essenciais. Hoje, os meus clientes, basicamente, fora o Romário, que sai um pouquinho da curva, são empresas de elevador e empresas de hortifruti e supermercado, tá certo? Então, nenhum deles parou. E eu nunca trabalhei tanto na vida fazendo carta, aviso, contrato, distrato, o que você puder imaginar. Eu tive que fazer nessa pandemia aí para poder auxiliá-los. E não só isso, tive também que ajudá-los financeiramente, aqueles que só pediram socorro. Olha, Luiz Sérgio, esse mês não vai dar para pagar assim, mas dá para pagar assim, bota para frente, faz isso, faz aquilo, vamos repactuar. E eu falei para eles, olha, eu estou trabalhando, não tem jeito, minhas contas também chegam, mas vamos se apertar, vamos se ajudar. Toda a minha equipe lá do escritório, ela também foi super parceira nesse sentido, de entender que as coisas seriam um pouco diferentes. Graças a Deus, até agora, a gente está conseguindo manter tudo em dia. Aqueles clientes que tiveram algum problema de pagamento e tudo, de acerto, eles estão se reerguendo ou estão readequando as contas, tá certo? Mas, como eu lhe disse, dificilmente as coisas serão como eram antigamente, porque aquele negócio do olho no olho, ele é muito importante. E o meu escritório, nesse ponto, ele é uma advocacia artesanal. Por quê? Porque eu que vou falar com os clientes, eu que vou lá tratar com eles, eu que me disponho, não são meus funcionários. E eu sempre tratei com eles sempre muito diretamente. E pelo celular, querendo ou não, as coisas também são absolutamente diferentes, entendeu? Doutor, a gente não tem muito tempo, tem uma pergunta que eu achei muito pertinente lhe fazer aqui, da Ana. Ela pergunta assim, ó, quando você fala dessa mudança, se importa em nos trazer possíveis exemplos concretos dessa transformação? Ou seja, do advento da Covid-19, como que o senhor enxerga esse pós-Covid? Como vai ser esse nosso futuro, né? Qual a sua visão? Nós só temos 3 minutos, eu tenho que falar em 2 para no último minuto. Rapidamente eu vou te falar. Sim. Exemplos concretos serão, principalmente, ao meu ver, são os estabelecimentos das PPPs, que são as parcerias público-privadas. Todo mundo tem que se ajudar. Não vai ter jeito. Se o governo Parabéns, é isso aí. não buscar o particular e o particular não se dispor a ajudar, não tem como sair disso, não vai ter. E a gente tem esse tipo muito pertinente, doutor, a sua colocação é muito pertinente. Eu acredito nisso. A gente tem esse tipo de contratação no Brasil que é muito boa e pouco explorada. Então, eu acho que isso seria um exemplo concreto de o que pode trazer isso que pode trazer de bom. Doutor Luiz, quero agradecer muito por toda a sua sabedoria. Obrigado pelo seu tempo, por ter dividido esse tempo aqui conosco. Agora dá para entender o que é ser um imortal. O imortal está aí, ó. É a forma como a gente vê o mundo que nos faz imortal. Olha, muito obrigado pela sua presença. Tá? Eu vou deixar o senhor com as últimas palavras, porque o nosso tempo está acabando. O senhor tem menos de 1 minuto. Muito obrigado. Obrigado, Jansen, pela oportunidade aí. Agradeço a todo mundo que está aí me ouvindo, aí, falando um monte de besteira, mas são fatos legais, divertidos. Agradecer a Mariana, que é minha cunhada, a minha prima Daniele, Gustavo, que é juiz, inclusive, grande amigo, que dedicou palavras aqui de carinho a mim, e
ao Samir, ao Dr. Santana, ao Nicolas e a você também pelo carinho com que me tratou aqui a todo tempo e precisando, quiser fazer mais, a gente está à disposição. Muito obrigado, te agradeço muito. Eu vou finalizar para a gente poder terminar com elegância. Muito obrigado, doutor. De verdade, Obrigado a de você. coração. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau.